Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Eliseu Moreira e este é o programa Tempo de Paz, aqui na sua TV União. Para nós sempre uma alegria, querido, chegar até você, trazendo para você uma palavra da parte de Deus, trazendo também as informações da nossa igreja e hoje em especial, trazendo o quadro Escola Dominical na TV. Já conosco, nos estúdios da TV União, pastor Arnaldo Oliveira e pastor William Rodrigues, eles que são diretores da nossa Escola Bíblica Dominical e que vai estar comentando a última lição do trimestre, deste trimestre que encerra agora no próximo domingo. Pastor Arnaldo, Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastor Eliseu, pastor também, pastor William, e a paz do Senhor a todos nossos irmãos e amigos que faz parte dessa grande audiência desse programa abençoado. Pastor William, Pai do Senhor. Paz do Senhor, pastor Eliseu, paz do Senhor, pastor Arnaldo, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos queridos irmãos e todos os nossos amigos que estão nos assistindo neste momento. Que o Senhor Jesus continue conosco e o seu Espírito Santo nos dirija nesse precioso estudo da sua palavra. Muito bem, queridos, nós agradecemos a Deus pela audiência de todos os nossos queridos irmãos e amigos, não é? Você que tem nos dado retorno, temos encontrado muitos irmãos e amigos que têm nos trazido, não é, um retorno de que tem sempre nos assistido, e este programa ele tem um propósito de trazer subsídio para a nossa lição do próximo domingo, que, aliás, é a última lição do trimestre, já estaremos comentando sobre essa realidade, não é? E nós temos o privilégio de estarmos aqui para compartilhar com você, não é? Trazendo ensinamentos, comentando a lição do próximo domingo, que tem como tema Entre a Páscoa e o Pentecostes. Já estaremos falando sobre este tema muito especial com os nossos pastores que já estão aqui apostos conosco. Mas antes eu quero fazer um grande convite, querido, para você participar da nossa Escola Bíblica Dominical. Este é um trabalho, querido, muito especial. Nós julgamos como um dos trabalhos mais especiais da igreja, a Escola Bíblica Dominical, lugar de aprendizado, lugar de ensinamento da Palavra de Deus. Esse trimestre nós trabalhamos o livro todo de Levíticos, não é? E uma coisa muito interessante é estudando o livro do Antigo Testamento na perspectiva da aplicação dele do Novo Testamento. Coisa mais especial, linda, não é? E, sem dúvida nenhuma, aqueles que participaram de todo o trimestre puderam entenderem como é importante a Escola Bíblica Dominical. E aí você é convidado, você de qualquer faixa etária, porque temos classes para todas as faixas etárias, desde a criança menor até o adulto, classes e lições especiais voltadas para esse trabalho. Eu quero fazer esse convite a você, na nossa igreja, a Escola Dominical começa às 9h30, né? E também em todas as nossas congregações. Olha, querido, eu quero ler um trecho da Palavra de Deus, não é? Baseado, que dá embasamento para a lição deste domingo, que é, inclusive, a última lição deste trimestre. A lição de número 14 diz assim, o tema diz assim, Entre a Páscoa e o Pentecostes. O texto áureo diz assim, Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 e verso 4. A verdade prática, queridos, nos diz, sem a Páscoa
não há Pentecostes. E sem Pentecostes, a Páscoa perde a sua eficácia. Somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. E aí, querido, nossa lição está baseada no capítulo 34 do livro de Êxodo, que traz toda a explicação desta lição que nós vamos estudar agora, tá bom? Então, quero convidar a você para estarmos estudando a partir de agora desse tema tão especial, não é? E o objetivo dessa lição é mostrar que Cristo é a nossa Páscoa, reconhecer a importância do Pentecostes, a festa das primícias, e explicar o significado do dia de Pentecostes. Como eu disse a vocês, queridos, conosco já estão os nossos pastores, pastor Arnaldo, pastor William, que vai trazer para nós o comentário da nossa lição. E aí, pastor Arnaldo, a última lição do trimestre. Verdade. Lição, né? Chegamos ao final do trimestre, 14 lições, né? Ricamente abençoada. É verdade. E na próxima semana, nós já teremos uma lição nova, que depois nós vamos divulgar, não é? Esta lição. Mas foi um trimestre muito rico, não foi, pastor? Muito rico, muito rico. E aprendemos muito, vamos por assim dizer. A primeira pergunta que nos vem, já está correlata aí com a nossa lição, queridos, é: por que Cristo é a nossa Páscoa? E qual o seu significado para os cristãos? Vamos começar aqui com o pastor Arnaldo, o pastor William, eles vão debater um pouco sobre esse tema que é muito especial, que vai trazer ensinamento, não é? E crescimento para você que é aluno e para você que é professor da Escola Bíblica Dominical. Pastor Arnaldo, pastor William. Pois não. Essa lição é muito importante, porque agora, encerrando esse trimestre, vem apresentando as festas bíblicas de Israel, que revelam o plano redentor de Deus. O plano redentor de Deus abrange toda a humanidade, em toda a sua existência. E agora, como estudamos esse trimestre, sobre o livro de Levítico, e ele veio mostrando passo a passo, e concluindo com as festas do Senhor, que são as 3 festas, por assim dizer, mas são 7, na verdade, festas que o Senhor estabeleceu para Israel. Daí a sua importância espiritual para os judeus, bem como para os gentios, né? Executando assim a sua preeminência, mostrando que ele é a verdadeira oliveira, ele é o verdadeiro, diz lá no livro vou ler para vocês aqui um texto, para ficar mais fixo, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O versículo 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podereis fazer. Então, prosseguindo, ao longo das épocas, Deus estabeleceu dentro do seu propósito, então, essas festas para que fosse cumpridas e memorial aquilo que ele fez e aquilo que ele continua fazendo, e também aponta para o futuro, aquilo que ele quer realizar. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 2 e 3, diz: eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Falando para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoarem, por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Aí prossegue, Deus também escolheu Israel
como portador da salvação, porque tudo está dentro do plano, né? Salvação do mundo. Ele era o portador, porque Deus veio para o que era seu, mandou o seu Filho para o que era seu, o mundo, né? E lá em João capítulo 4, versículo 22, diz: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Deus estava preparando aquela nação, por isso começou tudo com Israel. Esse plano redentor está bem tipificado nas festas que ele ordenou para o seu povo. Por isso nós estamos vendo aqui agora, era uma santa convocação, como diz no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 4. Estas, pois, são as solenidades do Senhor, as santas assembleias, ou seja, convocação, aos quais proclamareis no devido tempo. Então, em última aplicação, podemos ver que cada uma das festas aponta para o Supremo Redentor, Jesus, o Messias. Então, vamos verificar que o Messias, Jesus, é assim o cumprimento de cada uma das festas do Senhor. Nós vamos ver isso no decorrer desse programa, certamente no desenvolver desse estudo, você vai entender isso, porque ele é o próprio, é o propósito de Deus, é o final, é o início e o final de todas as coisas. Como diz lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 17, esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Então, nós vamos estudar daqui a pouco, vocês vão entender, que tudo isso é sombra apontando para uma realidade que é Cristo Jesus. Olha aí, queridos, estamos só começando da nossa lição e já temos aí um bocado de material muito importante para a lição do próximo domingo. Eu quero já trazer aqui essa informação também com o pastor William, trazendo mais subsídio, pastor William, ainda dentro dessa mesma pergunta, né? Porque Cristo é a nossa Páscoa e qual o seu significado para o cristão, né? Porque eu acho que uma das coisas mais importantes, não é? O pastor estava comentando aqui, é a aplicabilidade da palavra, não é? Que ela foi num contexto e o significado dela para o dia de hoje, para a igreja dos dias atuais. Muito bem, pastor Eliseu. Cristo, ele é a nossa Páscoa, porque ele nos deu a liberdade, a libertação dos nossos pecados, né? Ele morreu por nós e foi de uma só vez. Antes havia o sacrifício anual pelos pecados, né? Pela expiação de todo o povo. Mas aí Cristo vem e dá a sua vida por nós. É sacrificado de uma só vez por nós. E ele torna-se a nossa Páscoa. É interessante Deus trazer para o seu povo as festas, porque a festa ou festa na Bíblia não é ideia do homem, e sim de Deus. Deus trouxe para Moisés essas ordenanças. Deus trouxe para Moisés estas festas. Então, nós estamos estudando o livro de Levítico e ele agora vai terminando nessa tônica de festa, pastor. Porque todos os sacrifícios que Deus instituiu, que Deus requeria do seu povo, a intenção de Deus, eu creio, era para que terminasse todos em festa e não num fardo pesado. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tenha alegria em estar com Ele ou na sua presença. Na verdade, a vida cristã, ela precisa redundar em uma celebração. Esse é o desejo de Deus, é que você tenha alegria em servi-lo, alegria em estar na presença dEle. O livro de Levítico, ele esboça de maneira sucinta 7 festas
solenes instituídas por Deus. Cada festa, somada uma à outra, aponta, como disse bem o pastor Arnaldo, aponta para Cristo, mostrando o plano de Deus para salvar a humanidade, né? Nós vamos ver isso no capítulo 12 de Êxodo, lembrando bem aos nossos queridos irmãos. Existiam, como foi dito, 7 festas, mas dessas 7, 3 delas eram principais, eram festas nacionais, vamos dizer assim, que era a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. A festa da Páscoa, no Antigo Testamento, fala da libertação do povo de Israel do cativeiro no Egito. Já no Novo Testamento, a Páscoa se refere à morte e à ressurreição de Cristo, nos libertando do cativeiro, do pecado. É Deus fazendo isso através do sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Veja bem, queridos, não foi a vida do Cordeiro que nos deu salvação, mas foi a sua morte. É bom você falar e frisar bem isso. Foi a morte que trouxe livramento para os israelitas e foi a morte de Cristo que também nos trouxe a nossa redenção. Amém? Então, eu creio que está bem explicado assim por que Cristo é a nossa Páscoa e o que significa para nós cristãos, né, pastor? Amém, amém. Glória a Deus. Eu tenho outra festa aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui, não é? E porque ela tem o seu contexto lá em Israel e o que ela representa para nós, não é? Em especial a festa do Pentecostes, pastor Arnaldo, pastor William. A gente podia comentar ainda dentro desse horário desse programa, não é? Porque ela está muito presente no nosso dia a dia. Perfeito. Como já o pastor William falou, deixou bem claro, nós estamos estudando nessa lição as 3 principais festas, né? Que a da Páscoa, a do Pentecostes e dos tabernáculos. A da Páscoa, ela é acompanhada de mais 2 festas, né? Que é a dos pães asmos e também das primícias. Depois vem a festa do Pentecostes, que por isso que Pentecostes vem de 50, né? Porque foram 50 dias depois da festa dos pães asmos que se deu o Pentecostes. Então, tudo isso tem um significado, porque foi com 50 dias após do primeiro. Depois vem dos tabernáculos. Os tabernáculos também acompanhava 2 festas também que fazia parte, que era fazia parte ali daquela festa, da colheita, tratava-se também da colheita e também das primícias. Então é importante que a gente vai estudar hoje, mas o Pentecostes, ele fala exatamente daquela estabilidade, porque quando houve a Páscoa, que já foi muito bem explicado, que fala da saída do Egito, o povo já estava livre da escravidão, então veio o Pentecostes e para eles se refere ali a estabilidade de uma nação. Ali começa falando das leis, Moisés subiu ao Monte Sinai, ali ficou na presença do Senhor, e quando desceu, seu rosto brilhava, trazia em suas mãos as tábuas da lei, estabelecendo, ali viu a glória de Deus se manifestar sobre a vida deles. E isso tem o seu significado para nós hoje, porque a importância dessa lição, dessas lições, são a aplicabilidade dela, ou seja, contextualizar com aquilo que nós estamos vivendo, já que aponta para Cristo e nós estamos vivendo esse momento da Igreja do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 2, versículo 10, ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam
todos reunidos no mesmo lugar. E ali começou a acontecer uma grande, o cumprimento de uma grande profecia, porque foi estabelecido por Moisés, foi profetizado por Joel e foi cumprido nos tempos dos apóstolos. Pedro anuncia, isso que está acontecendo não é outra coisa a não ser o cumprimento das promessas, das profecias de Joel. Então isso é muito importante e hoje nós estamos vivendo esta realidade do Pentecoste, porque cremos no poder pentecostal. Aleluia. Pastor William, o senhor gostaria ainda de fazer mais alguma observação ainda dentro dessa perspectiva aqui da festa de Pentecoste? Sim, pastor. É uma das principais festas, como foi dito, de suma importância para nós como igreja, pois foi no dia do Pentecoste que os apóstolos receberam a descida do Espírito Santo em suas vidas. E dali surgiu a igreja, a pregação do Evangelho. Até então, Jesus tinha dado ordem para que eles permanecessem em Jerusalém e esperasse que do alto Deus enviaria o Espírito Santo, o outro Consolador que Jesus havia dito, lá em João 14, que ficaria conosco, que ficaria com a igreja. É muito precioso esse estudo, porque é importante o crente ter consciência e saber que ele tem em si o Espírito Santo, que é o que nos impulsiona a falar de Deus, das coisas de Deus, da sua palavra. É muito interessante porque o Pentecoste, ele traz um marco à expansão da igreja e que continua até hoje. Se não fosse o dia do Pentecoste, não teríamos uma igreja hoje, porque foi através desse dia, ou nesse dia, em que aqueles homens foram impulsionados pelo Espírito Santo para falar e para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, né? Se o Senhor Jesus também não tivesse morrido ou sido imolado como nosso Cordeiro Pascal, aquele dia de Pentecoste em Jerusalém não teria qualquer sentido para nós gentios, né? Então, uma coisa está ligada à outra. Foi preciso Jesus morrer, foi preciso Jesus ressuscitar e foi preciso o Espírito Santo descer naquele dia sobre os apóstolos para que até hoje houvesse a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Muito bem, queridos. Olha, eu quero só lembrar a todos os queridos irmãos que estão ligados conosco, não é, que você incentive o seu aluno, caro professor. E eu quero incentivar também os pais, não é, de cada aluno, e você em particular também, papai e mamãe, participe da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos incentivando, querido, porque entendemos o valor, o significado, a importância da escola bíblica dominical. Você não imagina o crescimento que o seu filho vai ter quando ele está participando da escola dominical. Nós temos classes para crianças, para jovens, adolescentes, adultos, não é criança, classes com todas as faixas etárias. Estamos encerrando esse trimestre. Lição, como eu disse no início desse programa, riquíssima, em todos os aspectos, querido. A adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico.
Aí você começa a entender. E eu queria já aproveitar no final desse primeiro programa, não é? Da necessidade que nós temos de adquirir a nova lição do trimestre. Nova lição do trimestre. Esta lição vai falar, olha que riqueza, querida. Vai falar as parábolas, vai nos ensinar as parábolas de Jesus. Quantas vezes tem pessoas pregando, não é? E não conhecem a simbologia bíblica, não entende que isso aqui é uma parábola, é uma metáfora, é uma ilustração, por assim dizer, e muitas vezes está se pregando equivocadamente aqui, dizendo que Jesus disse o que, na verdade, ele não disse aqui. Então, nós vamos ter uma lição espetacular, riquíssima para o nosso crescimento espiritual. As parábolas de Jesus. Não deixe de adquirir a sua nova lição, já está ali no templo sede, nas congregações também, tá certo? E esteja participando conosco. Eu quero agradecer a presença do pastor Arnaldo, a presença do pastor William, não é? Na manhã nós vamos estar de volta com esse mesmo tema da última lição desse trimestre, que é para esse domingo agora, não é? Com esse tema tão especial, entre a Páscoa e o Pentecostes. Próximo domingo, dia 30, encerra esse trimestre e reiniciaremos um novo trimestre com a lição nova. Eu quero orar por você, pedir a bênção de Deus para a sua vida, já agradecendo nossos pastores que aqui estão, porque eles voltarão amanhã para mais uma lição da palavra de Deus. Oremos juntos, pedindo a bênção de Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro, meu Deus, por cada telespectador. Oro, meu Deus, por cada aluno, por cada servo teu e serva tua, que de forma tremenda, Senhor, estão disponíveis para fazer a tua obra, para estar na tua casa. Eu oro, Senhor, que tu dê graça e força. E assim continua conosco, no nome de Jesus. Pedimos a tua bênção para todas as escolas dominical da nossa capital, do interior também do nosso estado. Meu querido, minha querida, nós queremos agradecer a presença do pastor Arnaldo, a presença do pastor William. Eles voltarão amanhã para compartilharmos mais uma vez desta lição que está encerrando no próximo domingo. E fazendo um convite a você a visitar uma das nossas congregações, aqui na capital, no interior do nosso estado, no estado vizinho da Paraíba, ali em Mamaguape, Nova Floresta, porque Deus tem uma palavra para você e você vai participar de qualquer atividade da nossa igreja. Na terça-feira, querido, temos o nosso ciclo de oração e na quarta-feira temos o nosso culto de ensino da palavra do Senhor. Sexta-feira, culto de oração, tá bom? Então, fica ligado conosco. Deus tem uma palavra para você ainda no próximo programa, no nome do Senhor. Pai, nós te oramos e te agradecemos por este programa, pedindo a tua bênção para cada telespectador, no nome de Jesus Cristo. Amém. Grande abraço, querido. Fique ligado conosco, que amanhã, com a bênção de Deus, estaremos voltando para comentar a próxima lição, né, que é a lição deste próximo domingo, e será dia 30. Grande abraço e a paz do Senhor.